Boa tarde, quinto ano. Hoje nós vamos iniciar nossa aula com ciências e hoje nós vamos falar sobre nutrição humana e origem dos alimentos. Só relembrando a nossa aula passada, que nós falamos sobre o funcionamento do nosso corpo. E para a nutrição humana é um complemento para esse funcionamento ficar bem melhor. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto lá no nosso livro do segundo bimestre, nas páginas 126 e 127. E também teremos uma atividade no caderno. E quem fala com vocês é a professora Thaís Lima. Coloquei uma imagem aí para vocês terem uma noção, né, do que nós vamos falar um pouquinho. E vamos lá, começar a nossa aula. Nutrição humana. O que é nutrição? Nutrição é o conjunto de processos que vão desde a ingestão do alimento até a sua assimilação pelas células, ou seja, quando esse nutriente, esse alimento, ele é ingerido, ele é colocado para dentro das nossas células, né? E eu coloquei aqui duas pessoas que fazem alimentação, essa nutrição diferenciada. Quem você acha aqui que tem mais equilíbrio, né, na sua alimentação? Esse que está aqui, cheio de nutrientes, de verduras e legumes, ou esse aqui que só come coisas de fast food e guloseimas e coisas assim, né? Eu coloquei também o que nós vimos ano passado sobre a nossa pirâmide. Então, gente, a nutrição nada mais é do que o equilíbrio. E se nós temos que seguir essa pirâmide aqui que eu mostrei para vocês ano passado, para alguns que foram meus alunos, né? E também nós aprendemos nos anos anteriores um pouco a respeito da nutrição dos vegetais e dos animais. Isso vocês vão ver lá no livro de vocês. Os alimentos, eles fornecem a energia que o nosso organismo precisa para funcionar corretamente. Ou seja, se você come igual esse meninozinho aí, que está cheio de fast food e cheio de guloseimas, o seu organismo com certeza não vai funcionar tão bem quanto esse outro que come verduras, hortaliças, tá? E aí o que acontece? Essas substâncias nutritivas que compõem, eles possibilitam o desenvolvimento adequado do corpo. Ou seja, quando nos nutrimos bem, nós crescemos fortes e o quê? Saudáveis, tá? E agora, a gente vai falar também sobre a origem dos alimentos. Eu coloquei para vocês aqui sobre alimentos de origem animal, que vocês estão vendo aí nessa coluna, o ovo, a carne, o peixe, né? Esses são alimentos de origem animal. Alimentos de origem vegetal, tá? E também tem os alimentos de origem mineral, que eu coloquei aí também para vocês. Esses óleos que aparecem aqui foi porque aqui na última coluna foi porque não deu para eu colocar aqui embaixo, senão não ia aparecer. Mas eles fazem parte da origem vegetal, porque eles fazem parte daqui dos vegetais, tá bom? Então, eu vou explicar melhorzinho aqui no outro slide para vocês. Pronto. Alimentos de origem vegetal. Esse primeiro que está à sua esquerda, na parte de cima. Plantação de feijão. E o feijão é um alimento de origem vegetal. Outro alimento, o pão. O pão que ele veio de onde? Do trigo, né? E aqui, o outro, do outro lado, é o arroz, que veio lá da plantação de arroz. E também nós temos aqui, ó, o óleo de milho, o azeite e o óleo do amendoim. E a manteiga, tá? Todos esses são de origem vegetal, tá? Eles fazem parte dessa nossa origem aí dos alimentos. Saladas, farinhas, pães, sucos, tudo e as raízes também, tudo são de origem vegetal. Agora, nós temos esses alimentos de origem animal. Quem? Tem a vaca, né, que vem a carne,
E tem o leite e seus derivados. Quais são esses derivados? A coalhada, o iogurte, a manteiga, o queijo e assim sucessivamente, tá? E por último, nós temos os alimentos de origem mineral. Nós temos aqui, ó, de origem mineral é o caso da água e dos sais minerais. Estes últimos são encontrados na água e nos alimentos em geral. Então, meus amores, esse daqui são os produtos derivados. Eles são feitos a partir da transformação de outros materiais. Por exemplo, aqui, o leite, ele veio da onde? Da vaca, né? Então, ele é um produto derivado. O queijo, ele origina-se da transformação do leite. Por isso, dizemos que ele é queijo, que o queijo é derivado do leite. E aqui, para terminar a minha explicação, eu trouxe uma curiosidade, que não sei se vocês todos sabem fazer a diferença, mas eu achei interessante trazer hoje na nossa aula de ciências. Eu coloquei aqui, ó, a diferença entre legumes e verduras. Vocês sabem a diferença entre legumes e verduras? Eu coloquei aqui para vocês, ó. Legumes podem ser cultivados sobre a terra, como o pepino, o chuchu, a abobrinha, ou embaixo da terra, como a cenoura, a beterraba e a cebola. Em geral, os legumes precisam ser preparados para que possam ser consumidos, o que ajuda na sua classificação. Também, as verduras são as plantas folhosas, cujas partes aproveitáveis situam-se acima do solo, como alface, repolho, espinafre. Nesse caso, encontra-se ainda nas folhas comestíveis, que são o couve-flor e brócolis. Eu achei interessante porque algumas pessoas não sabem diferenciar, né, o legume das verduras. E aí eu achei legal para trazer para vocês. E nós vamos agora partir para o nosso livro, fazer aquela leitura prestando atenção e depois fazer um exercício que eu vou colocar para vocês lá no caderno, ok? Então vamos lá e aí nós vamos começar a nossa aula. Qualquer dúvida é só me chamar no privado, tá bom?